E eu espero que eles marquem a sua semana também. Amém? Fala comigo assim, as obras que falam por mim. Fala comigo, as obras que falam por mim. Queridos, nesse negócio que nós entramos, que se chama Evangelho, viver com Deus, viver para Ele, nós já aprendemos que nós entramos com nada e Deus entrou com tudo, amém? Como se você fizesse um negócio com alguém, abrisse uma empresa com alguém, ao qual você não tem nada, você não tem um dinheiro para você investir, e a outra pessoa tem tudo. E foi isso que Deus fez conosco. Ele entregou o seu único filho, Deus entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele entrou com tudo e nós não entramos com nada. A única coisa que Deus espera de nós é que nós creamos nele, amém? A única coisa que Deus espera é que nós creamos no Filho. É como se você fizesse um bolo, amém? Alguém acha que já fez algum bolo aqui na vida? E você convidasse outra pessoa, vamos fazer um bolo junto? Só que essa outra pessoa levasse todos os ingredientes, cara, e você não pudesse ajudar com nada. É tão ruim quando a gente não pode ajudar com nada assim, não? E enquanto vocês estão fazendo bolo, a outra pessoa assim fala para você, você pode fazer um favor para mim? Daí você fica esperançoso, pensando que ele vai pedir para você comprar algum ingrediente para que você participe. E o favor que essa pessoa pede para você é que você somente acredite que o bolo vai ficar bom. Amém? Amém. A única coisa que Deus quer que nós façamos é que nós acreditemos que o bolo que Ele está fazendo em nossas vidas vai ficar bom. Amém? Amém. O bolo que Ele está construindo em nossas vidas fique bom. Então, queridos, nessa vida que nós estamos vivendo, né, nesse ano que nós estamos passando de 2019, em toda a nossa caminhada cristã, nós precisamos entender que se nós não acreditarmos na palavra dele, queridos, não vale de nada nós estamos aqui. O que nos une aqui neste lugar, como eu já falei algumas vezes, não pode ser a música, não pode ser o Thiago, não pode ser o G, não pode ser o Renan, não pode ser as pessoas. O que une a gente neste lugar tem que ser a palavra dele, amém? Amém. E o mais tremendo, cara, é que Deus ele não procura pessoas capacitadas para fazer a obra dele. Deus ele procura pessoas capacitadas para ouvir a voz dele. Amém? A gente pode ser muito bom em fazer algo, mas para Deus, se nós não formos muito bons em ouvir a voz dele, nós somos muito ruins para ele. Amém? Amém. E quando nós pegamos as Escrituras, nós vamos ver várias passagens, vários exemplos disso. Onde pessoas capacitadas Deus rejeitava, e pessoas que não tinham muita capacidade, Deus ia e escolhia isso para fazer a obra dele. Amém? E eu vejo a Cristo em nós, eu vejo a nossa igreja como uma igreja que, quem sabe, não tem muita capacidade humana. Amém? Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. Quantos acreditam nisso? Amém. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Amém. Quando Deus esteve no começo, lá em Gênesis, quando Deus esteve muito indignado e se arrependeu de ter feito o homem, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e falou: eu vou destruir toda a humanidade. Eu vou destruir toda essa geração, eu vou matar todos eles, porque a Bíblia diz que a maldade do coração dos homens subiu ao coração de Deus. Então Deus olhou para a terra e viu um homem só. Quem era esse homem? Noé. Deus encontrou Noé, e a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, Noé era um homem justo. Quando você vai ver a Bíblia falando da história de Noé, da família de Noé, ou melhor, Deus começa falando de Noé, não começa falando da sua esposa, não começa falando dos seus filhos, nem das suas noras. As Escrituras começam falando que Noé era um homem íntegro. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Fala comigo, andava com Deus. Andava com Deus. E Deus então olhou para aquele homem
e falou para ele: eu quero que você construa uma arca. Eu já preguei isso para vocês. Amém? Só que Noé não sabia fazer uma arca. Na verdade, ninguém sabia construir uma arca, porque ainda não existia arca até aquele dia. Só que o que é interessante é que Noé, cara, ele não se preocupou tanto em fazer quanto em ouvir, amém? A Bíblia diz que Noé, ele ouviu todas as instruções de Deus, como era para fazer a arca, quais as medidas da arca, qual o comprimento, a altura, a largura, quantas portas, quantas janelas, qual madeira ele ia fazer, como ele ia colocar os animais ali dentro. E nós vemos que tudo isso aconteceu como uma história muito louca, mas porque Noé estava interessado em ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. E nós não podemos começar nada, queridos, sem ouvir a voz, sem ter a direção. Tudo que começa sem direção vai terminar em colisão. Amém? Fala comigo assim: tudo que anda sem direção vai terminar em colisão. Essa é a lei da gravidade, sim ou não? Você já experimentou soltar o volante, soltar as mãos do volante para ver o que vai acontecer com o seu carro? Ele vai colidir. E assim é a vida de todos nós quando nós caminhamos a nossa vida sem ouvir a voz de Deus, sem ter a clareza daquilo que Deus quer em nossas vidas. E o mais interessante, queridos, da vida de Noé, Eric, é que Noé, cara, ele não duvidou daquilo que Deus tinha falado para ele. Deus não apenas falou para Noé construir uma arca, senão falou para Noé que ia chover, ou melhor, que ia acontecer um dilúvio. E a Bíblia diz que, a história nos mostra que nunca havia acontecido um dilúvio, ou melhor, só nessa vez que Deus falou que aconteceu um dilúvio. Só que Noé, fala comigo assim, Noé não duvidou. Não duvidou. Enquanto nós temos duvidado da voz de Deus, enquanto você tem duvidado da voz de Deus, ou quanto você tem confiado na voz de Deus, o quanto você tem confiado que a tua vida está alinhada à vontade de Deus, o quanto você tem confiança e acredita, amém, que você está no lugar certo, o quanto você tem confiado que você está fazendo as coisas para Deus, o quanto você tem confiado, ou você tem duvidado, amém? Ou você tem parado e olhado e falado: meu Deus, cara, será que realmente eu estou vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus nesse tempo, dia 22 de setembro de 2019? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou frutificando para Ele? Amém? Amém. E eu quero falar algo bem rápido mesmo com vocês. Eu quero ler só alguns textos, porque muitas das vezes nós ficamos muito preocupados com o fazer e esquecemos de ouvir. Porém, muitas das vezes nós queremos demonstrar para as pessoas que nós somos aquilo que nós não somos. Amém? Queremos pregar através de uma pregação, de palavras, de canções, de um sermão, mas a nossa vida realmente não demonstra quem nós somos nele. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero reforçar, eu queria pedir para você não andar, não levantar, não olhar nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas sim para o alto, que é Cristo. Amém? Então, se eu porto Cristo, olhe para mim. Amém? Amém. Pastor, mas o irmão que está do meu lado também porta. Mas aguenta um pouquinho, tá bom, queridos? Quem achou? João 10, versículo 24 ao 27. Diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando não nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam, testificam
testemunham por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Amém. Mas eu quero frisar novamente o versículo 25, que diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, essas obras falam de mim, essas obras testificam de mim, essas obras testemunham de mim. Amém? Feche a sua Bíblia. Eu quero frisar novamente o tema de hoje. Fala comigo assim: as obras que falam por mim. Se tem algo que precisa falar por você, querido, não é a tua mãe, não é o teu pai, não é o teu marido, não é o teu chefe, não é o teu melhor amigo, não é o pastor, não é o teu líder, mas sim é as obras que você pratica. E Jesus está falando aqui, amém, para um povo, para uma geração que faz uma pergunta bem interessante para Jesus. Chegaram para Jesus e perguntaram assim: por que você não fala para mim, por que você não fala para nós abertamente se realmente você é o Cristo, o Messias, o tão aguardado, o tão desejado por Israel? E Jesus dá uma resposta muito dura para eles. Jesus fala assim: as minhas obras, aquilo que eu faço em nome do meu Pai, testifica por mim, fala por mim, testemunha ao meu respeito. Amém? Então, queridos, aquilo que nós fazemos em nome do Pai é mais importante do que aquilo que nós falamos em nome do Pai. É mais importante do que as pregações que Jesus fazia. E Jesus era um homem muito inteligente. Jesus era um homem que tinha palavras profundas e sermões tremendos. Quando nós começamos, por exemplo, a aprender sobre Mateus 5, né? O Sermão do Monte. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já leu? Você vê ali as bem-aventuranças, cara. Você começa a ficar louco com aqueles textos, com a sabedoria, com a quantidade de textos profundos que Jesus ministrava. Porém, nesse texto aqui, Jesus falou para aqueles homens, para os judeus: aquilo que eu faço. Amém? Se vocês querem ver se eu sou o Cristo, vocês precisam olhar para os sinais, vocês precisam olhar para aquilo que eu faço em nome do Pai. Vocês precisam olhar para as minhas obras. Amém? Lembra quando João Batista foi batizar Jesus? João Batista testemunhou acerca de Jesus. A primeira vez que Jesus veio para João, João olhou para ele e falou para todos aqueles que estavam à volta, falou: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Messias, eis aqui o Cristo. Eu vim batizando para que ele fosse manifesto. Eu fui enviado para preparar o caminho para ele. A segunda vez que Jesus aparece, no dia seguinte, João Batista olha para Jesus e fala: eis aqui o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que os 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus. Amém? Depois de algum tempo, quando João Batista estava lá na prisão, João Batista estava lá na cadeia, a Bíblia diz que João Batista mandou alguns dos seus discípulos irem até Jesus e perguntarem se realmente ele era o Cristo, Messias. Amém? Sabe por quê que João Batista pediu para irem até Jesus perguntar se ele era o Cristo? E qual foi a resposta de Cristo, Jesus, quando aqueles discípulos fizeram essa pergunta para ele? Venham e vejam os sinais que eu realizo. Amém? Os coxos são curados, os paralíticos são curados, os cegos vêm, os demônios são expulsos. Lembra que ele fala isso? Venham e vejam. Olha aqui para mim. Venham e vejam as obras que eu faço. O problema de João é que ele estava lá na cadeia e por isso João não conseguia contemplar as obras que Jesus fazia. O problema é que João estava preso, estava no cárcere e agora ele não conseguia contemplar as obras que ele mesmo, cara, testemunhou quando batizou Jesus. Porque quando nós paramos de ver, amém, os sinais, as obras na vida das pessoas, nós começamos a duvidar daquilo que elas são. Quando nós começamos a parar, amém, de ver aquilo que Deus tem feito na vida do nosso irmão, aquilo que Deus tem feito na vida da igreja, na face da terra, nós começamos a duvidar do Evangelho. Nós começamos a duvidar de quem Ele é. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Então a questão discutida neste momento era se Jesus era o Cristo, se realmente Ele era o Messias aguardado. Opa!
E a resposta de Jesus foi, fala comigo assim, as obras que eu pratico em nome do meu Pai, falam por mim. Agora eu quero que você pergunte para quem está do seu lado. As obras que você pratica falam acerca de você? As obras que você pratica falam quem você é nele? Qual nível de intimidade você tem com ele? Qual nível de conhecimento você tem de Deus? Amém? Então a pergunta para nós, queridos, nessa noite, nesse dia, é: as obras que você pratica em nome de Deus testemunham que você é dele? Testificam que você é um verdadeiro cristão? Que você vive o evangelho transformador? Ou as obras que você realiza, amém, faz com que você seja mais comparado a um ímpio que está lá fora, a um desviado, a um desligado, do que a um crente, do que a um cristão de verdade, amém? O que dizem de nós? Ou as pessoas olham para nós e dizem: ele não me acrescenta nada. Lembra quando Paulo foi pregar? Amém? A segunda vez que Paulo subiu para Jerusalém, ele teve uma reunião ali com as pessoas mais influentes. Lembra que eu já preguei para vocês sobre isso? E quando ele saiu de lá, ele falou assim: não me acrescentaram nada. Tudo isso que eles vivem, tudo isso que eles conhecem, todo esse tempo, 14 anos depois de eu ter subido a primeira vez, quando eu ainda era novo convertido, agora que eu voltei lá, eles não me acrescentaram nada, cara. Amém? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim, ó, ele não vive o que prega, ou ele não vive o que a Bíblia ensina? Essa pessoa é uma pessoa mentirosa, um mentiroso, é um mau caráter, é um enganador. Será que as pessoas enxergam o que será que as pessoas enxergam nas suas obras? Amém? O que elas enxergam? Lembra que Jesus, quando Jesus falou para eles, falou assim, ó, as minhas obras testificam o que eu faço. Eu não preciso que vocês falem de mim, eu não preciso que vocês creem em mim, mas vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Se vocês querem saber se eu sou Messias, as minhas obras testificam. As minhas obras falam por mim. Olha para quem está do seu lado e faça uma pergunta bem séria para ela. Pergunta assim: você está dando trabalho para os céus? Ou você está dando trabalho para o inferno? Pergunta para o outro lado agora, para não ficar bravo. Você está dando trabalho para Deus ou para o diabo? Porque vamos falar, gente, como tem gente que está dando trabalho para Deus, né? Todo culto Deus fala uma palavra para ela. Todo dia Deus está querendo chamar ela para perto. Está querendo mostrar para ela. Está querendo trazer ela para um lugar de intimidade. Trazendo ela para a realidade de quem Deus é. Mas essa pessoa que só está dando trabalho para Deus. Só dá trabalho para Deus. Só dá trabalho para o líder, para o pastor. Amém? E eu não estou reclamando aqui nessa noite. Mas será que nós temos dado trabalho para os céus? Ou será que temos dado trabalho para o inferno? Será que quando você sai, cara, de casa de manhã, o inferno comemora porque você vai ser mais um enviado dele? Você vai ser mais um usado pelo inferno? Ou quando você sai pelas portas da sua casa para ir trabalhar, para viver o seu dia, o inferno entra em colapso? O inferno começa a ficar louco, cara. Meu Deus, agora ferrou. Curitiba vai ser transformado. O ônibus, falando de tal, Carmo Mafra, né? Colombo Sique agora vai ser impactado. Ou será que quando nós saímos, cara, quando nós acordamos, o inferno comemora, cara, porque ele sabe que nós vamos fazer tudo aquilo que ele... Vamos ser obedientes à voz deles. Amém? Então, a pergunta para nós, será que quando as pessoas nos veem vindo para a igreja, elas conseguem ver que nós somos pessoas diferentes? Será que você falar para o teu amigo, olha, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou lá na SENC, será que é bom ou ruim? Olha, meu pastor é o pastor Kleber, é o pastor Alex, será que é bom ou ruim?
O que as pessoas pensam de você? Ou será que realmente nós somos mentirosos? Será que elas olham e falam, cara, esse cara é um caloteiro? Esse cara é um influenciado? Esse cara é um pior do que o ímpio? Amém? Porque infelizmente existem muitas pessoas assim, queridos. Pessoas que vêm para a igreja todo domingo, que vão para as igrejas todos os domingos, batendo cartão ponto, como o Eric falou ontem, mas nunca são transformadas. Nunca elas vestem a camisa do Evangelho e falam, agora, cara, a partir de hoje eu vou caminhar nessa terra como Jesus caminhou. Elas preferem caminhar, amém, segundo o percurso deste mundo, não segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em João 10 de novo. Versículo 37 e 38. Um pouquinho para frente do que nós já lemos. Acharam? Diz assim, ó. Jesus, continuando o que ele estava falando. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Ele está falando assim, cara, se eu não faço as obras do meu Pai, fica tranquilo, não precisa nem crer em mim. Mas se as realizo, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Uau, cara. Olha o que Jesus está falando. Cara, se você não vai com a minha lata, se você não vai com a minha pessoa, que tem... Cara, as pessoas odiavam Jesus porque Jesus falava que ele era o Filho de Deus. E as pessoas entendiam, ouviam isso como uma blasfêmia, amém? Ninguém até então, hoje é comum nós falarmos que somos filhos de Deus, sim ou não? Cara, hoje é comum todo mundo, se você vê lá um bêbado que está na rua, na zona, como é que fala? Qualquer lugar que você for, cara, e perguntar, cara, você é filho de Deus, o que ele vai falar? Eu sou filho de Deus. Só que, cara, nesse tempo aqui, cara, quando Jesus começou a pregar que ele era o Filho de Deus, as pessoas ficavam malucas com ele. As pessoas queriam matar ele, tanto que mataram ele. Amém? E olha o que ele diz, cara, se eu não realizo as obras do meu Pai, fica de boa. Fala comigo, fica de boa. Você não precisa crer. Agora, mas se eu as realizo, mesmo que vocês não creiam na minha pessoa, mesmo que você não reconheça, cara, mas creia, cara, que essas obras são maiores. Creia nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Uau, cara. É como se alguém olhasse para assim, falasse assim, cara, eu não gosto de você. Eu não gosto de Edom porque você é moreno. Porque você usa preto. Porque você está com tênis preto. Eu não gosto do jeito que o Edom fala. Cara, mas eu tenho que reconhecer que as obras do Edom são obras de quem é um filho de Deus. Amém? 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 Porque gostar das pessoas, ninguém é obrigado. Amém? Nós somos obrigados a amar, conforme as Escrituras nos ensinam. Amai-vos uns aos outros. Nisso está toda a lei. Paulo diz. Vocês querem entender a lei? Amai-vos uns aos outros. Então as pessoas elas podem não gostar de você, elas podem não gostar de mim, mas elas precisam reconhecer a sua e a minha transformação. Precisam reconhecer a nova natureza em nossas vidas. Amém? Amém. Cara, a tua família precisa reconhecer a natureza que você porta, a natureza que você vive. Você não pode entrar na tua casa e as pessoas pensarem que você ainda é aquele mentiroso, você ainda é aquele falcatrua, você ainda é aquele mau caráter. Nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E eu já vou finalizar nesse texto. Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Fala comigo assim, as obras falam por mim. Quem achou? Marcos capítulo 5, versículo 1
Eu gosto muito dessa passagem, eu já preguei sobre essa passagem, mas de outra perspectiva eu quero encerrar aqui. Diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Cara, pensa você agora, imagine você um homem extremamente violento, possesso, e sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da região. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogava-lhes, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, amém? Que era mais ou menos uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e os anunciavam na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Agora preste atenção daqui para frente, queridos. Chegando-se a Jesus, viram um endemoniado, e o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirassem dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhes o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis. Fala comigo, Decápolis. Tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Amém? Esse texto aqui é bem conhecido, queridos. Fala de Jesus, que Jesus chegou num lugar onde tinha um demoniado terrível. Jesus realiza, amém, expulsa os demônios, cura aquele cara, restabelece aquele cara. Aqueles que estavam ali, né, vendo e cuidando da manada de porcos, ao qual Jesus falou assim: os espíritos imundos saiam. E eles saíram e foram para aquela manada, e aquela manada foi para o precipício, caiu, tudo morreu, todo mundo. E aqueles que estavam cuidando foram até a cidade, avisaram todo mundo que tinha acontecido. Chegou toda a galera, resumindo, chegou toda a galera para ver. E ficaram indignados com o que estava ali. E expulsaram tanto o gadareno quanto Jesus daquele lugar. Amém? Mas o mais tremendo é que quando esse homem foi curado, esse homem desejou estar com Jesus. Fala comigo assim: desejou estar com Jesus. Esse homem que foi liberto, cara, o desejo do coração dele, depois que ele tinha caído em si, depois que ele tinha recebido o que ele precisava, depois que ele estava curado, amém? A única coisa que ele queria era poder estar com Jesus, era seguir Jesus. Mas Jesus dá uma direção para ele. Jesus fala assim: é necessário que você vá para a tua casa, vá para os teus, e você pregue os feitos, as obras que eu fiz na sua vida. Amém? E para finalizar, eu quero falar sobre 3 situações, 3 tipos de coisas que nós vemos nesse texto, mas que nós precisamos definir de qual lado nós estamos. Amém? Porque se nós definirmos o lado errado, cara, nós vamos estagnar em nossa vida espiritual. Nós não vamos entender o que Deus está fazendo. A primeira
coisa que eu quero falar é do endemoniado. O que simboliza o endemoniado nessa passagem aqui? O endemoniado, ele simboliza a igreja que foi liberta, a igreja que foi transformada. Amém? Existe uma igreja que dentro da igreja existem pessoas que foram transformadas. Existem pessoas que estão sendo libertas, sendo curadas, sendo restauradas em várias áreas da sua vida. Então existe, o endemoniado simboliza isso. O endemoniado simboliza uma pessoa que ninguém dava nada. Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida. Uma pessoa, amém, que não tinha um destino, que não tinha um futuro. Uma pessoa que estava desanimada, uma pessoa que vivia uma vida sem Jesus. Amém? Quantos aqui viveram uma vida sem Jesus? Quantos aqui se encontram nessa situação? Acho que isso é para todos nós, amém? Um dia nós também fomos um gadareno. Um dia nós também fomos um endemoniado. Um dia nós também fomos um mentiroso. Um dia nós somos um adúltero. Um dia nós somos um pecador terrível. Existe outra parte, queridos, que são aqueles que foram ver o que tinha acontecido. Lembra que eu falei para vocês? Aqueles que foram ver o que tinha acontecido. E essas pessoas simbolizam a igreja que se tornou apenas espectadores, mas nunca são transformados, nunca são agentes de transformação. Elas nunca estão interessadas, amém, em mais do que entrar em um culto, em mais do que entrar em uma igreja. Elas nunca estão interessadas em ser um agente de transformação em suas casas, onde elas convivem, onde elas vivem. Elas estão acomodadas e não estão dispostas a perder nada pelo reino. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que chegaram ali? Sabe por que elas ficaram furiosas e indignadas contra Jesus e contra o gadareno? Porque elas perderam seus corpos. Se você for ver essa mesma passagem em outros evangelhos, você vai ver que aqueles homens ficaram possessos, sabe por quê? Porque a manada de porco foi para o precipício e morreu todos eles. Existe uma geração que está dentro da igreja, queridos, que eles estão mais preocupados com aquilo que é deles, com aquilo que é de Deus. Existe uma geração que está mais preocupada, amém, com os seus bens, com os seus porcos, do que se alguém está sendo transformado, do que se alguém está sendo liberto, do que se alguém está sendo curado. Amém? Essas pessoas estão acomodadas. Elas não querem perder as suas coisas. E isso simboliza uma igreja que se preocupa mais com os porcos do que com as pessoas. Pelo que você tem se preocupado nesses dias? Ah, pastor, eu estou preocupado porque eu não estou conseguindo comprar minha televisão 60 polegadas, 4K. Não consegui trocar de carro. Pastor, eu não consegui casar, não consegui uma esposa, um esposo. Pastor, eu não consegui passar na faculdade. Pastor, isso está tomando meu tempo, isso está me preocupando, queridos. Então você faz parte daqueles que foram apenas para ver o que tinha acontecido e ficaram indignados. Esse tipo de pessoa, ela é tão egoísta que ela não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na igreja. Ela só está interessada que aquilo que ela quer aconteça. Aquela geração que entrou ali, essas pessoas que foram ver, elas ficaram indignadas porque elas pensavam: nós perdemos o nosso dinheiro. Nós perdemos o nosso lucro, nós perdemos os porcos que nós cuidamos, que nós tratamos, que nós usamos para, sei lá, fazer o quê? E Decápolis, fala comigo assim, Decápolis. Primeiro gadareno, foi o que eu falei. Depois foi aquelas pessoas que vieram. E terceiro, Decápolis. O que Decápolis simboliza nesse texto? Decápolis simboliza o destino da igreja. Decápolis simboliza até onde a igreja vai tocar, a igreja vai gerar transformação. Sabe o que significa Decápolis? Alguém sabe? Decápolis é o nome de 10 cidades que existiam em Israel. Então, o conjunto dessas 10 cidades, eles deram o nome de Decápolis. Por isso se chama Dec de 10, Decápolis. O que significa? Cara, aquele homem quando foi transformado, aquele homem depois de ser liberto por Jesus, aquele homem não foi apenas para a sua casa contar as obras que ele estava vivendo, aquilo que Deus tinha feito.
Ele não voltou apenas para os seus, mas ele foi e tocou 10 cidades. Até onde Deus quer me levar, pastor? Até onde eu preciso ir no reino de Deus? Cara, eu não sei. Eu só sei que Deus pode ter para você 10 cidades para você pregar. Deus pode ter 10 cidades, 10 pessoas, 10 famílias, 10 vilas, 10 bairros, 10 ruas, eu não sei, cara. Mas se você for e anunciar aquilo que Ele tem feito na sua vida, as pessoas enxergarem aquilo que foi feito na sua vida, você pode ser um agente de transformação. Pensa, cara, aquele homem pregando, as pessoas apenas não prestavam atenção nas suas palavras. As pessoas olhavam para a sua vida. As pessoas olhavam para as obras que Jesus fez na vida dele. Porque se você conhecesse alguém quando ele foi muito mentiroso, quando ele foi muito endemoniado, alguém já conheceu alguém endemoniado? Igual esse homem, eu creio que ninguém conheceu. Mas possivelmente as pessoas, depois que viram ele pregando, falaram, cara, o jeito que ele está vivendo, as obras que nós podemos contemplar na sua vida, falam a respeito dele. As obras que ele faz, as obras ao qual ele está pronunciando, declarando, profetizando, pregando, liberando, anunciando, tem a ver com aquilo que ele vive. Tem a ver com as obras que Jesus fez na vida dele. Amém? Amém. Então fala comigo assim, Decápolis simboliza o meu destino. Então qual que é o destino que Deus tem para mim? Aquele desde que te vejo você, né, num cavalo branco. Não é isso que a gente quer? Eu vejo você sendo pai de multidões. Amém, queridos? Qual que é o destino para mim? Meu destino é Decápolis, é que eu alcance muitas cidades. É que a minha vida possa tocar outras gerações. A minha geração. Outras gerações. Outras pessoas que não me conhecem. Outras pessoas que me conhecem. Ele anunciou para a sua casa. Ele anunciou para os seus. Ele anunciou para o Decápolis. Amém? Amém? Então Decápolis simboliza isso. E a pergunta para nós hoje, queridos, é em qual posição, qual dessas posições você se encontra? Você se encontra ainda como o gadareno, precisando ainda de uma transformação, precisando ainda de uma cura, precisando ainda de uma libertação, precisando que algum demônio saia da sua vida. Nós vamos orar hoje para que ele saia em nome de Jesus. Essa aqui é a campanha do sal, você vai passar pelo sal. Será que você faz parte daqueles que chegaram, aqueles que estão, amém, que são apenas espectadores daquilo que Jesus está fazendo, aqueles que apenas criticam aquilo que Deus está fazendo, aqueles que apenas murmuram porque sabe que para Deus fazer alguma transformação, quem sabe ele vai perder as suas coisas? Nunca vai se tornar um agente de transformação? Ou será que você já está em Decápolis? Será que você já foi transformado? Será que você já está pregando? Será que as pessoas já estão vendo na sua vida o que Deus fez em você? As obras que Ele fez em você? Será que você já está conseguindo pregar com as suas obras ou ainda você tem que pregar com as suas palavras? E as suas palavras não convencem ninguém. Querido? Vocês entenderam? Deus tocou muito forte essa palavra pra mim hoje quando eu digitava. Eu falei, meu Deus, cara. Por que eu não consegui ver esses três caras, essas três posições, esses três ambientes nessa palavra? O gadareno, aquele ainda que não foi transformado, alguém que é espectador, que é murmurador, ou aquele que já está em Decápolis? Aquele que as pessoas já contemplam, já olham e falam, cara, como você foi transformado, hein? Eu lembro como você era. Claro que as pessoas não vão falar para você, né? Elas vão falar para você, lembra como que fulano era tão ruim, cara? Lembra como fulano era tão desorganizado? Era tão pecador, era tão viciado, era tão influenciado. Lembra? Era isso que as pessoas diziam quando viram aquele homem depois de ser transformado. A sua família foi transformada. E se você for ver, porque Jesus já tinha entrado em Decápolis, mas a segunda vez que Jesus vai em Decápolis, todo o povo já estava sabendo o que tinha acontecido.
todo o povo creu com mais facilidade na palavra de Deus. Quando nós somos transformados, existe uma facilidade em as pessoas acreditarem no reino de Deus. Existe uma facilidade em as pessoas aceitarem a verdade. Quando você não é transformado, querido, não adianta você pregar. Sim ou não? Quando você não é transformado, queridos, você fala e ninguém te dá ouvidos. Porque você não foi transformado. É como você vendendo um produto que nem você acredita. Ontem nós estávamos assistindo reprise do The Noite. E um dos dias dessa semana foi lá no programa do Danilo The Noite aquele cara que fazia a propaganda do TechPix, alguém já viu? Aquele cara que fazia a propaganda do TechPix, 3 em 1 lá. Não sei se vocês lembram que ele falava assim, acho que é 5 primeiras pessoas, 5 minutos, pessoas que se ligarem em 5 minutos vão ganhar de brinde uma surpresa, lembra? Não sei se vocês lembram, não sei quem é tão velho assim. Jovens. E sabe que o Danilo perguntou para ele, cara, eu sempre tive a curiosidade de saber qual que era esse brinde, qual que era esse presente misterioso. E ele falou, Danilo, se eu te falar que eu nunca fiquei sabendo qual que era o presente. Eu nem sei se eles dão. Alguém que vendia algo, mas que não sabia o que estava vendendo. Às vezes nós queremos vender o Evangelho, mas as pessoas olham para nós e falam, meu Deus, cara, o Evangelho é igual a você? Ser filho de Deus é ser igual a você? Ou será que nós já estamos em Decápolis e a nossa vida, assim como Jesus falou assim, vocês querem saber se eu sou o Cristo? Vocês querem saber se eu sou o Messias? É essa a curiosidade de vocês, né? Então olhem as obras que eu faço. Os enfermos são curados. Os cegos vêm, os coxos andam. Amém? Amém. Aqueles que precisam de uma palavra, elas têm. Aqueles que precisam de uma libertação, eu liberto. Aqueles que precisam de uma restauração, eu restauro. Cara, o que Jesus quer fazer em nosso meio, cara, é que nós paremos de pregar com as nossas palavras e começamos a pregar com as nossas vidas. Amém. Cara, nós temos orado muito por isso, eu tenho orado muito por isso, cara. Pessoas não vão permanecer neste lugar se não começarem a pregar com as suas vidas, com as suas obras. Se você quer uma vida com Deus apenas de aparência, cara, esse lugar não é para você. Você pode ir na igreja católica, você pode ir no centro de Umbanda, enfim, aonde você quiser ir, na Universal, na Assembleia, nada contra essas igrejas, nós não somos a melhor igreja. Mas o que eu quero dizer, se você quer viver uma vida de aparências, você pode escolher em qualquer lugar, cara. Porque nós fomos chamados para viver uma vida de obras. As nossas obras precisam pregar por nós. Se alguém perguntar assim, quem é Slaine? Já ouviu falar na Slaine? Sim, as obras dela falam quem ela é. Já ouviu falar no Renato? Sim. As obras do Renato falam quem ele é. Mas as pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Vai ter pessoas que nós vamos ganhar para Jesus, queridos, que essas pessoas não vão muito com a nossa cara. Não vão com o jeito que você canta, não vão com o jeito que você fala, não vão com o jeito que você bate palma errado. Cara, isso não é importante. Fala comigo, isso não é importante. Não é importante. Existem coisas que não são importantes. Lá na minha empresa, nem todo mundo gosta de mim. Ainda mais porque eu sou chefe de muitos lá. Eu sou líder eu cuido de muitas pessoas, então tem pessoas que elas falam mal de mim. Só que elas nunca poderão falar mal das minhas obras. Amém? Elas nunca poderão falar assim, o Kleber é um mentiroso, o Kleber é um adúltero, o Kleber é um isso, é um aquilo. Porque o que vai ditar quem nós somos não é aquilo que nós falamos, mas é a obra que nós vivemos. É as obras que nós praticamos. Então o que Jesus quer de nós, queridos? Jesus não quer que você seja um cristão, um crente de carteirinha. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher que pratica as obras que o Pai te manda fazer. Amém. O que o Pai tem falado para você fazer? Quais as palavras que nós temos ouvido? O que nós temos aprendido nesses dias? Amém? O que você tem aprendido com seus líderes? O que você tem aprendido quando você abre as Escrituras? O que Deus quer que eu faça isso?
São várias coisas que se resume a alguém que vive, que prega com as suas obras, não com as suas palavras. Você não prega, querido, quando você coloca a sua Bíblia embaixo do teu braço e passa marchando na tua rua em direção à igreja com seu terno. Isso não é ser crente. Fala comigo, isso não é ser crente. Não é ser crente. Nossa, pastor, agora você me... Ser crente não é você postar no Facebook lá, compartilhar as mensagens do pastor, não é? Ser cristão não é você colocar lá um versículo no WhatsApp. Não é só isso. Ser cristão é você falar quem você é, o Cristo que reina na tua vida, a verdade que reina dentro de você através das suas obras. Se vocês não quiserem crer em mim, cara, beleza. Jesus disse, mas creio nas minhas obras. Quando você chegar para alguém que não gosta de você, para um parente, para um vizinho, para um colega, você fala, cara, não precisa gostar de mim. Creio nas minhas obras. Creio no meu caráter, creio nas minhas atitudes, creio em quem eu sou de verdade. Talvez você não goste do meu bigode, da cor do meu olho, do jeito de eu andar. Talvez você não goste da minha família, da minha casa, do meu carro, da minha posição aqui na empresa. Mas olhe para as minhas obras. Amém? As obras, elas falam muito, queridos. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém... Só que a Bíblia diz também que sem obras, amém? A fé, ela não existe. A fé sem obras? Como? A fé sem obras? Não adianta você falar, eu creio em Jesus, cara. Eu vou na igreja, então todo domingo, eu não falto um culto, eu não falto um grupo. Sabe, eu oro todos os dias da minha vida, mas se as tuas obras negam quem você tem fé, logo você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma fé sem obras, ela é morta. Tudo que é morto não existe. Você já chegou para alguém que está morto, falar que não existe? Não. Tudo que é morto não. Logo, se as tuas obras não pregam quem você é, a tua fé, logo você não tem fé. Uau! Quantos entenderam a palavra? Amém. Quantos a partir de hoje querem passar do gadareno, querem passar nem daqueles perseguidores, aqueles críticos, aqueles que foram só contabilizar as perdas? Você viu que tem pessoas que só sabem contabilizar as perdas? Aqui tem aquela geração chegou, nossa, tinha muitos porcos aqui. Como é que vocês... olha que vocês não estão entendendo. São milhares de porcos que vocês perderam. Só que uma pessoa foi salva. Uma pessoa foi liberta. Uma pessoa foi restaurada. Uma pessoa recebeu vida de novo. Amém? Que nós possamos passar do gadareno, passar dessa posição e chegar a Gadar. Amém? Decápolis. Que nós possamos ser uma geração que agora começa a pregar com a nossa vida. Pregar com as nossas obras. Amém?